Voltando com a resposta da interatividade falada no bloco anterior, a resposta correta é a letra C. Potência é a maior capacidade de produção de força em uma menor unidade de tempo. Nesse bloco específico, eu irei falar sobre a capacidade motora condicional e resistência. Resistência vem de resistir à fadiga. Dentro dessa característica, existem diferentes definições, como eu coloquei aqui, como 40 diferentes tipos. Mas o que mais aparece dentro desses conceitos é a capacidade de executar trabalho físico de longa duração e capacidade de suportar a fadiga. Dentro desse conceito de resistência, ela pode ser dividida de acordo com a massa muscular envolvida, com a produção de energia, com a duração do esforço, com a capacidade motor envolvida e com o esporte. Irei comentar sobre cada um deles. Em relação à massa muscular envolvida, a massa muscular envolvida pode ser dividida em resistência geral aeróbia ou resistência local aeróbia. No caso da resistência geral aeróbia, é justamente a massa muscular envolvida que solicita mais que 1/6 a 1/7 da massa que a pessoa tem. Já a resistência local é quando o exercício é realizado com menos que 1/6 e 1/7 da musculatura que essa pessoa tem. No caso da produção muscular de energia, ela pode ser realizada de maneira aeróbia ou anaeróbia, tanto de curta, quanto de média, quanto de longa duração, quanto de curta, quanto de média, quanto de longa duração. No caso da resistência anaeróbia, curta duração são gestos conhecidos como sprints que vão até 20 segundos. Exemplo, natação, 50 metros e o atletismo de 100 a 200 metros. A via predominante é a via do ATP-CP e eu tenho uma dependência maior tanto de força rápida quanto de velocidade. Os estímulos anaeróbios de média duração duram em torno de 20 a 60 segundos. Exemplo, 400 metros no atletismo, 100 metros na natação. A via predominante é a via da glicólise anaeróbia. E eu também dependo basicamente de força rápida e de velocidade. Já no caso, nos estímulos anaeróbios, no caso resistência anaeróbia de longa duração, são os estímulos de 60 a 120 segundos, onde nós podemos encontrar esses estímulos. 800 metros no atletismo e 200 metros na natação. Reparem que já acontece uma mudança, querendo ou não, do metabolismo. Por quê? Tem tanto a glicólise anaeróbia e também tem a glicólise aeróbia para justamente fornecer, no caso, ATP para a contração muscular nessas modalidades. Já em relação à resistência aeróbia, então uma correção é aeróbia e não anaeróbia. Nessa resistência aeróbia, curta duração são os estímulos de 3 a 10 minutos, característicos de 1.500 metros no atletismo, 3.000 metros com obstáculos e 400 e 800 metros na natação. A predominância dessa via é tanto anaeróbia quanto aeróbia, sendo que quanto maior a duração, ou seja, maior o volume, menor vai ser a intensidade. E, consequentemente, quanto maior o volume e menor a intensidade, maior a participação da via aeróbia. Já de média duração, são de 10 a 30 minutos. Característica das provas de 5, 10 mil no atletismo, de 1.500 metros na natação e também as provas de rua. 10 km, 30 km, 42 km no caso. Tá? A via predominante é a via aeróbia para a produção de energia. Já os estímulos de longa duração aeróbios são os estímulos maiores que 30 minutos. Maratona, no caso 60, 150 minutos no ciclismo, que justamente envolvem também, no caso, a via predominante aeróbia.
Pensando agora na resistência geral, a resistência geral é um conjunto de propriedades do organismo que constitui a base não específica das manifestações de resistência. Ou seja, o atleta pode realizar, no caso, essa resistência geral. Vamos pensar num piloto de Fórmula 1. Ele justamente faz um condicionamento físico aeróbio, mas não é específico da modalidade, no caso da corrida. Mas justamente é uma base e é importante, por exemplo, para o rendimento dele durante a modalidade que ele está executando, mas não é algo específico dessa modalidade. Lembrando que essa melhora da resistência geral vai resistir ele também a ter o quê? Resistência ao estresse e uma maior estabilidade, no caso, psíquica. Lembrando que essa melhora da capacidade da resistência geral é uma defesa do sistema imune, ou seja, aumenta o sistema imunológico e, consequentemente, reduz o número de erros e aumenta a concentração e a saúde. Já a resistência específica é justamente uma resistência, como o nome já diz, específico de determinada modalidade ou atividade físico-esportiva. Podem ser as provas de a resistência de prova individuais, no caso natação e atletismo, podem ser as lutas, as artes marciais, podem ser os jogos coletivos. Então é algo que tem que ser trabalhado especificamente, porque justamente tem uma característica, tem uma similaridade com o que o atleta faz no treino, com o que ele vai realizar durante o jogo. Então, eu busco, com o objetivo, no caso desse treinamento, uma resistência específica e desenvolvo o máximo possível no caso desse índice. Por exemplo, manter a velocidade da prova, de corrida, natação, do remo e da canoagem. Ou tentar manter ou estabilizar, ou aumentar, a atividade na competição. E até mesmo realizar uma técnica, uma ginástica, um salto e um nado sincronizado. Onde é possível encontrar, no caso, essa resistência no esporte? No caso da resistência aeróbia, ela tem uma característica maior em alguns esportes em comparação a outros. Por exemplo, eu tenho o futebol, tem uma maior característica aeróbia, por exemplo, do que o vôlei, do que o futsal. Da mesma maneira, o basquete, o handball e o futsal têm maiores resistências, no caso aeróbia, em comparação ao tênis e o vôlei. Mas isso quer dizer que quem joga vôlei, quem joga tênis, não tem que trabalhar a resistência geral? Tem, em determinado momento do treinamento físico. Onde que a gente encontra, no caso, a resistência, no caso, máxima ou a submáxima? Tanto no futebol, quanto no basquete, no rugby e no basquete, no handball, nos 100 e 200 metros e também nas provas de velocidade característico do ciclismo. Onde a gente encontra a resistência específica? São alguns saltos, que nós temos o quê? O vôlei, os saltos do atletismo, o basquete, o handball, todas as modalidades têm saltos verticais e horizontais, e da mesma maneira, alguns esportes coletivos que têm o quê? Que ser trabalhados de maneira específica. Por quê? É bem característico dessas modalidades, desde o futebol, o vôleibol, o basquetebol, o handball, o futebol, o rugby, o próprio tênis e também algumas modalidades do atletismo. Dentro dessa resistência, nós temos alguns métodos. O primeiro método é o método contínuo, que tem um ritmo constante e o ritmo variado, que eu irei comentar sobre cada um deles. No caso, ou seja, dentro do método contínuo, qual é a característica desse método? Não tem pausa. Não tem pausa entre um estímulo e outro. E ele pode ser tanto constante quanto variado. Exemplo, 30 minutos de caminhada numa velocidade, no caso, de 5 km por hora. Então, essa é uma intensidade, vamos colocar como leve. Da mesma maneira, pode ser feito 30 minutos, só que numa velocidade, numa intensidade de 10 km por hora. Vamos colocar essa
como uma intensidade moderada. Esse exercício é feito sempre nessa mesma intensidade. Então, isso é um ritmo constante. Já o ritmo variado, eu tenho uma mudança da intensidade durante o treinamento. Esse método busca, então, acelerar e desacelerar, no caso, esse ritmo do exercício. Como, por exemplo, no primeiro, está acontecendo sempre um aumento da velocidade. 5, 6, 7, 8 km por hora. Da mesma maneira, pode começar com 10, 9, 8, 7, 6 km por hora dentro de uma mesma sessão de treinamento. Lembrando, eu tenho mudança da intensidade, mas eu não tenho pausa. Então, 30 minutos e eu fico mudando esta intensidade ao longo desses 30 minutos. Outros exemplos que justamente não tem pausa, mas tem mudança da intensidade, é justamente que eu posso ter o quê? Aumento da velocidade e redução. Ou eu posso ter redução e aumento dessa velocidade ou intensidade dentro dos mesmos 30 minutos. Esse ritmo variado, ele é conhecido também como um ritmo, como fartlek, que justamente é um ritmo variado propriamente dito. Fartlek é justamente, isso é muito antigo e tem uma característica de fazer o quê? Eu aumento e reduzo. Aumento a velocidade, reduzo. Aumento, reduzo. Também pode ser conhecido como método intermitente de mudança dessa intensidade ou velocidade. Já o método fracionado pode ser dividido em aeróbio e anaeróbio. No caso do método fracionado, vai depender o que é anaeróbio e o que é aeróbio, da duração do estímulo, do intervalo, do número de repetições e da intensidade do treino em cada repetição, que justamente vai favorecer um estímulo mais aeróbio ou um estímulo mais anaeróbio de execução. Pensando na orientação aeróbia, justamente eu tenho um ritmo mais conhecido como extensivo. A duração vai de 3 a 15 minutos e o intervalo entre um estímulo e outro, lembrando que eu tenho fracionado, eu tenho pausa. Então eu faço um estímulo de 3 a 15 minutos, depois eu dou um intervalo de 3 a 7 minutos e quantas vezes repete-se esse estímulo? De 6 a 10 vezes. No caso do intensivo de curta duração, vai depender também da intensidade, mas pode durar de 1 a 3 minutos na média ou de 2 a 3 minutos da intensa e com intervalos diferentes. 5 a 10 minutos da intensa, 90 a 120 segundos no caso da média. E quantas vezes são realizadas? 12 a 16 vezes e de 3 a 5 vezes. Lembrando que eu tenho pausas durante esses estímulos. Então, depois de 1 minuto, por exemplo, eu posso dar um estímulo de 90 segundos de pausa. No caso do método fracionado intervalo treino, esse método caracteriza-se também por uma distância, por exemplo, 100 metros. Então, faz essa distância na maior velocidade possível, depois dá um estímulo de 30 a 60 segundos, até essa pessoa atingir, por exemplo, um volume, no caso, de 2 a 5 km. Ou uma distância de 300 metros percorrida, com um intervalo de 60 a 120 minutos, com um volume de 4 a 8 km. No caso do intermitente, também tem uma característica. Eu tenho o quê? Um estímulo equivalente ao tempo de recuperação. Que esse estímulo intermitente também pode ser chamado de intervalado. Porque justamente eu tenho um intervalo. Então eu dou um estímulo de 30 e recupero 30. Que a gente chama essa de relação de 1 para 1. Eu dou um estímulo de 60, ou quase, por exemplo, um tiro de 60 segundos. Dou um intervalo de 60 segundos. Da mesma maneira, um tiro, no caso uma corrida de 120 segundos, dou um intervalo de 120 segundos. O tempo de recuperação, no caso, é o mesmo e eu posso fazer isso de 6 a 20 vezes.
Além disso, tem um método fracionado. Esse método fracionado caracteriza-se por uma distância e eu tenho uma recuperação completa. Eu posso fazer esse estímulo de 5 a 10 vezes. Tanto 500 quanto 1.000, no caso, metros, ou de 1.500 metros, e sempre a recuperação será completa. Na orientação anaeróbia, eu tenho uma duração até 1 minuto e com um intervalo de 2 a 3 minutos, repetindo de 9 a 12 vezes. E já na orientação anaeróbia, no caso de maneira intensa, pode ser submáxima ou máxima, a duração é até 1 minuto, mas o intervalo de recuperação pode ser o quê? Quase completo, repetindo 4 a 6 vezes. E no caso do curto, próximo à máxima, e no caso a duração é menor, e consequentemente a recuperação vai ser completa e ser realizado mais séries. Além disso, eu tenho justamente os circuitos, que justamente eu posso realizá-lo de maneira buscando um condicionamento físico cardiopulmonar e neuromuscular com várias estações de exercícios, justamente para aprimorar, no caso, essa capacidade anaeróbia. Para finalizar, no caso, esse módulo, vamos à interatividade. No método contínuo, realizam-se exercícios sem pausas intermediárias de recuperação, porque o ritmo constante e o ritmo variado ocorrem mudanças ou não da intensidade durante o treino. A esse respeito, pode-se concluir que letra A, a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Letra B, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Letra C, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Letra D, a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. E letra E, as duas afirmações são falsas. A seguir, voltarei com a resposta desta interatividade.